Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, trago boas notícias, né? Em breve, nós vamos estar com as nossas aulas presenciais. Vamos continuar orando, pedindo a Deus para que tudo continue dando certo e em breve vamos estar então com as nossas aulas presenciais para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, tá? Então eu peço só mais um pouquinho de paciência e mais um pouquinho também de oração de cada um de vocês para que Deus então venha, né, fazer com que toda essa situação melhore e que a gente então possamos estarmos juntos novamente, tá bom? Antes de começarmos a aula de hoje, né? Vamos então orar a Deus, pedir orientação a Ele, para que a gente possa então entender e aprender melhor da palavra dEle, não é? Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, esse início de semana, que será uma semana abençoada em nome do Teu Filho Jesus. Já te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu irás fazer durante toda essa semana. Queremos te agradecer também pelo que Tu já fizeste na semana que passou e todas as Tuas maravilhas, Teus milagres, a Tua obra em nossas vidas. Estamos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Continue nos abençoando, nos guardando de todo mal, nos dando sabedoria para que possamos entender o que é Teu e o que não é Teu, Senhor. Perdoe nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Então, crianças, a nossa aula de hoje é o estudo 11, que tem como título Josias encontra o tesouro. E que tesouro, crianças? Que tesouro é esse que o Josias encontrou? Será que é um baú cheio de joias, né? De ouro, de prata, que vem a valer muito dinheiro? Ou diamantes, né? Pedras preciosas? Será que foi esse tesouro? Então, o tesouro que o Josias encontrou não é nada disso. Não está relacionado a nada de bens materiais, né? De ouro ou de pedras preciosas ou de prata, nada disso. Porque essas coisas, né, por mais que valiosas elas sejam, coisas que não têm muito valor, né, diante de Deus. E aí, esse tesouro que o Josias encontrou foi a Bíblia, a palavra de Deus que estava perdida. E vamos então começar a nossa aula e vamos ver, né, o que foi que aconteceu e entender sobre essa aula de hoje, tá bom? Então, Josias era filho de Amon. Amon era um rei muito mau. Ele foi um rei muito mau, né? Que fez o que o Senhor reprova. Então, esse Amon, na época que ele era rei, né, as coisas que ele fazia, Deus não aprovava, Deus não gostava daquilo, né? Então, com certeza, ele fazia coisas erradas, né, para Deus reprovar. E neto, Josias era neto de ninguém menos que Manassés, né, o rei mais perverso que Judá teve. Então, olha só a descendência de Josias, né? Filho e neto, né? Filho de Amon e neto de Manassés. Esses dois
né? Fizeram coisas assim que Deus não se agradou, né? Deus reprovou. Eles eram muito maus, pessoas muito más, né? E aí, será que o Josias também seguiu essa linha, né? Fez com também essas coisas erradas que Deus então se entristeceu, se aborreceu com ele por conta, né, de suas atitudes, mas como foi do seu avô e de seu pai? Vamos ver, né? Vamos lá, continuando aqui. Ó, tinha 8 anos de idade quando iniciou seu reinado e reinou por 31 anos em Jerusalém. Aqui já é o reinado de Josias, viu? Ele passou 31 anos reinando, né? E quando ele começou a reinar, ele tinha apenas 8 anos. Então ele era uma criança, né? Quando foi constituído rei. Aos 16 anos de idade, né? 8 anos, aliás, no 8º ano do seu reinado, Josias começou a buscar o Senhor e a purificar Judá e Jerusalém. Olha só a atitude então de Josias, né? Ele fez o contrário de seu avô e de seu pai. Ele não buscou coisas erradas, fazer, né, coisas erradas, não buscou fazer maldade com aquele povo que ali vivia, né? Então ele buscou ao Senhor. Ele começou a entrar na presença de Deus e procurar então fazer coisas que era certa aos olhos de Deus. A palavra de Deus havia se perdido. Seus mandamentos não eram mais transmitidos e ensinados. A falta de conhecimento da palavra de Deus gerava ignorância. As pessoas, por não estar estudando a palavra de Deus, né? Porque aquele livro estava perdido. E aí não havia mais ensinamento, né? Ninguém tinha como estar ensinando algo porque não tinha um material, que no caso era a Bíblia. E aí a palavra de Deus foi começando a ser esquecida. E aquele povo ali começou a fazer coisas da vontade deles. E aí não deu certo, né? Porque quando a gente faz algo, que é de nossa própria autoria, a gente pode errar. Na realidade, a gente tem uma grande possibilidade de errar quando a gente faz coisas por nosso conhecimento, né? Mas quando a gente busca o Senhor, Ele vai dar orientação, Ele vai nos ajudar, e aí aquilo com certeza vai dar certo, porque vamos estar sendo orientados por Deus. E Deus não vai, então, fazer com que a gente venha fazer algo errado, né? Se a gente está pedindo orientação a Ele, então Ele vai então nos ajudar para que a gente possa fazer as coisas certas. Então, gerava ignorância acerca dos princípios divinos e gerava um estilo de vida sem o direcionamento de Deus. Então aquelas pessoas, elas não tinham temor de Deus, elas não tinham o conhecimento da palavra do Senhor, e ali elas faziam o que elas achavam certo, né? Por não ter um conhecimento do que era bom e do que era ruim, né? Do que fazia bem e do que fazia mal. Ver aqui, ó. Que culminava, né, no afastamento da vontade do Senhor. Então aquelas pessoas começaram a se afastar da presença de Deus, se afastar, né, das coisas que Deus queria que eles fizessem. Num círculo vicioso, sempre crescendo, né?
Na reconstrução do templo, o livro perdido foi encontrado. Não bastava ser encontrado o livro, era necessário conhecer seu conteúdo. Então ali quando Josias começou a reconstruir, né, e achou o livro, ele não, na reconstrução do templo, né, que achou o livro, ele não só bastava ter achado. Agora, que ele estava com o livro em mãos, ele precisava agora, de pessoas para estudar aquele livro, que era a palavra de Deus, né, a Bíblia, e começar a ensinar, né, aqueles ensinamentos para as pessoas, para que ela pudesse então adquirir conhecimento e ela pudesse então começar a ver que aquilo que ela estava fazendo era errado e não estava agradando a Deus. Eles precisavam se redimir, pedir perdão a Deus sobre seus pecados, né? E começar a fazer as coisas certas, já que agora eles tinham conhecimento da verdade. Então, não basta portar uma Bíblia, né? É necessário conhecê-la, estudá-la, vivê-la. A leitura do livro da lei é a leitura do livro da lei. Então, a gente precisa, né? Todos nós temos uma Bíblia, mas a gente precisa abrir ela, a gente precisa ler, estudar, entender o que Deus está querendo dizer para nós naquelas palavras ali. Não basta ter só uma Bíblia e dizer, eu comprei e eu tenho uma Bíblia, porque isso não vai fazer nenhuma diferença. A diferença é quando a gente começa a ler. A gente vai adquirir o conhecimento que tem ali escrito e aí sim a nossa vida vai começar a mudar, porque aí vamos ter sabedoria, né, diante da palavra do Senhor e vamos então poder combater o mal, nos afastar do mal, parar de fazer aquelas coisas erradas que antes fazíamos, porque agora a gente já tem o conhecimento do bem e do mal, né, da verdade e da mentira, ok? Então, a leitura do livro da lei gerou reconhecimento de pecado e humilhação. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Então, por que ele fez isso? Porque antes ele estava achando que aquilo que ele estava fazendo era certo, mas não era. Quando ele teve o conhecimento, o que foi que ele fez? Ele rasgou suas vestes, né? Ele então agora procurou se redimir, procurou fazer coisas certas daquilo que ele fazia antes, né? Que era coisas erradas. Busca do Senhor e de sua vontade, né? Então buscar o Senhor, orar, né? Quando a gente lê a palavra, a gente está buscando ao Senhor. Quando a gente ora, a gente busca o Senhor. Quando a gente louva, a gente busca o Senhor. Então tem várias formas de buscar o Senhor, mas a gente precisa fazer as três. A gente precisa, Deus se agrada do nosso louvor, Deus quer que a gente ore, mesmo sabendo do que a gente está sentindo, do que a gente está passando, do que a gente está desejando a ter. Ele tem todo o total conhecimento porque ele é onisciente. Então ele tem ciência de todas as coisas que já aconteceram, que está acontecendo e que vai acontecer, né? As coisas que eu vou pensar, o que vai acontecer comigo no futuro, ele já sabe, porque ele tem a onisciência, né? Mas ele quer que a gente fale com ele quer que a gente tenha essa troca, né, de conversa com ele, que a gente chegue, né, esteja ali no local a sós com ele, conversando, né,
não precisa nem abrir a boca para falar com o Senhor, né? Em pensamento mesmo, e a gente pede ao Senhor. E tem coisas, crianças, que a gente precisa pedir em pensamento, porque quando a gente fala, o diabo, ele ouve, e uma vez que o diabo ouve, ele vai tentar atrapalhar aquilo que a gente está pedindo a Deus. Então, quando a gente faz em pensamento, o Satanás não vai conseguir saber jamais, porque ele não pode ver o nosso pensamento, saber o que é que a gente está pensando, porque ele não tem essa onisciência, só Deus. E aí, precisamos ter sabedoria. Então tem muitas coisas que a gente que a gente quer pedir a Deus, mas que a gente peça só em pensamento, porque só vai ficar entre eu e Deus, né? Só vai ficar entre você e Deus. A não ser que você venha falar depois para alguém, né? Aí mais alguma pessoa vai ficar sabendo disso, ok? Temos que ter mais sabedoria, viu, crianças? Também gerou, né? Renovação de aliança, né? E avivamento. Então, crianças, veja só quantas coisas aconteceram depois que o Josias começou a reconstruir o templo, né? A igreja, e foi achado então esse livro que estava perdido, né? Que era então a palavra do Senhor. Então aquelas pessoas que estavam fazendo, né? Todas aquelas pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas, elas então, quando começaram a estudar a palavra, a ouvir, né? A outras pessoas lá ensinando, como eu estou fazendo agora, né? Eu estou ensinando a palavra do Senhor a vocês. E vocês depois vão ler a Bíblia, vocês vão buscar mais conhecimento, né? E pedir ajuda, seja para mim, seja para outro professor da nossa sala, ou seja para os seus pais, ou para alguma outra pessoa, né? E pedir algum esclarecimento, alguma dúvida que vocês tenham ficado e aí não está conseguindo entender bem, mesmo lendo a palavra de Deus, e vocês vão buscar essas pessoas para que ela possa explicar melhor e você entender, né? Então, isso é muito importante para que a gente venha ter uma vida em comunhão com o Senhor, né? Estar fazendo a vontade dele. Foi o que aconteceu então com aquelas pessoas depois que começaram a ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Eles começaram a ter novas atitudes, uma nova vida. Então, ó, a Bíblia tornou-se um livro perdido dessa forma, assim como mergulhadores que não seguem as bolhas quando se acharem perdidos por causa dos equipamentos prejudicados, nós não seguimos mais a Bíblia. Apesar de existirem milhões de Bíblias nos lares, no nosso país, esse livro se perdeu nas águas escuras e turvas da descrença e negligência. Então muita gente não acredita mais na Bíblia, né? Tem uma Bíblia em casa, mas não abre, não lê. E aí, por falta de conhecimento, né? Essas pessoas vivem descrente, ou seja, descrente quer dizer a pessoa que não crê naquilo, né? Aí eu chego e digo, o Senhor, Ele é poderoso, Ele faz milagres, Ele muda a vida das pessoas, né? Conforme a nossa necessidade, conforme a vontade dEle. E aquela pessoa vai dizer, nada, isso é mentira, isso aí não existe, né? Muita gente não acredita nem que Deus existe, por não acreditar mais na palavra do Senhor, né? Não ler, não ter conhecimento. Mas eles têm uma Bíblia, só que eles não praticam a leitura, o estudo.
Apesar de termos uma Bíblia na estante da nossa casa, ela não está na estante do nosso coração, que é o que Deus quer. Né? Deus não quer apenas uma Bíblia, né, em cima da nossa mesa, lá no quarto, ou na estante de nossa casa, né? Ou a gente carregando ela na mão para lá e para cá. Isso não basta. Se não tiver a leitura, não fizermos a leitura, se não buscarmos ao Senhor ter esclarecimento daquela palavra, é em vão termos uma Bíblia, carregar uma Bíblia. Então a gente precisa estar lendo, a gente precisa buscar o conhecimento, né, de tudo que está ali escrito. Meus queridos, precisamos redescobrir a palavra de Deus, a qual, conforme Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, é viva e poderosa, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes quer dizer que ela é afiada de um lado e do outro também, né? Que geralmente uma espada ela é afiada só de um lado, né? Do outro lado ela não corta. Só que a palavra de Deus ela é dita, né, como uma espada de 2 gumes, ou seja, dos 2 lados ela é afiada. Assim como uma relíquia escavada por arqueólogos, precisamos resgatar a verdade de que Deus deseja não somente que o crente possua uma Bíblia, mas que a Bíblia possua a sua vida. Então, é o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Não basta termos uma Bíblia, comprarmos uma Bíblia bonita, cheia de desenhos, né? Que facilita a compreensão para vocês, né, crianças. Uma Bíblia com desenhos, figuras, deixa até a leitura mais animada e uma compreensão melhor do que está se tratando naquelas passagens ali, né? Mas não basta ser só isso. Não basta a gente só ter uma Bíblia, a gente precisa ler. Tá bom, crianças? Então, espero que vocês entendam essa aula. Se ficar alguma dúvida, é só perguntar, né? É só mandar lá a pergunta lá no grupo da sala. Ou se quiser falar no privado com algum professor, eu ou qualquer outro professor, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então que vocês possam ler a Bíblia diariamente, né? Ler um pouquinho hoje, ler um pouquinho amanhã, e assim quando ver você vai ter lido a Bíblia todinha. Qualquer dúvida, pergunta ao papai, pergunta à mamãe ou a nós professores, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um, fique com Deus e até mais.